A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online, por estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco mais da nossa lição para os nossos pré-adolescentes. Como temos estudado, durante todo esse trimestre, temos aprendido um pouco de quem é Deus. E hoje, na lição 8, estaremos estudando que Deus também é o disciplinador. Então, esse é o tema da nossa lição de hoje. E ela se encontra no livro de 2 Samuel, do 12, o versículo 12, do 1 ao 15. Então, você pode estar pedindo para o seu pré-adolescente abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel e, junto com eles, você pode estar acompanhando e fazendo essa leitura. Lembrando que, assim que você chegar na sala de aula, já comece procurando saber como é que está o seu adolescente. E aí, turma, como é que vocês estão? Como foi a semana? Aproveite esse momento para saber quem é que tem algum pedido de oração para fazer, quem é que tem algum agradecimento. E aí, juntos, vocês vão orar. E logo em seguida, começamos com o tema da lição, o disciplinador, onde a nossa lição ela tem por objetivo enfatizar que somos chamados para fazer a vontade de Deus, mostrar que Deus, no seu zelo e no seu amor, nos corrige e nos guia por um caminho reto e destacar que, por intermédio do Espírito Santo, somos chamados ao arrependimento. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição. E aí você começa pedindo para o seu pré-adolescente abrir no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do 1 até o 15, que fala sobre quando o profeta Natã repreendeu a Davi. E aí você pede para que cada um vá lendo um versículo e depois vocês possam concluir de acordo com a lição. Lá em Hebreus 12, 11, a Bíblia diz o seguinte: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, você pode deixar esse versículo, para toda a classe e aí começar perguntando, quem aí já foi disciplinado, pelo pai ou pela mãe? Quem aí já foi chamado a atenção por maninha, por painho, foi colocado de castigo? E aí, o que você sentiu? Você gostou? Como foi? E aí, você mudou de atitude ou não? E você vai deixar que o seu pré-adolescente conte a sua experiência com aquilo que ele passou quando foi disciplinado, seja pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu responsável ou até mesmo pelo nosso Deus. E aí você pode introduzindo, começando a nossa lição. Você pode estar fazendo uma dinâmica onde você pode estar perguntando a ele, você pode estar colocando assim, fica todo mundo sentado. Então, eu vou fazer a pergunta e quando vocês acharem que Deus se agrada, vocês ficam em pé. Se vocês acharem que Deus não se agrada, vocês permanecem sentados. E aí você vai começar a fazer algumas perguntas. E aí, na sua opinião, de acordo com a Bíblia, você acha que Deus aprova ou não aprova a pessoa que tem preguiça de estudar? E alguns talvez vão ficar todos em pés, outros vão ficar sentados, de acordo com aquilo que ele acha que é certo. E aí, Deus concorda ou não que você ajude os seus pais em casa? E alguns vão ficar sentados, ou a maioria vai ficar toda em pé. Então, isso é uma dinâmica que é de acordo com a lição, você pode estar fazendo com os seus pré-adolescentes. Aqui na nossa lição, ela pede que você leve cartões, Você pode pegar um pedacinho de cartolina, uma verde, uma vermelha e uma amarela e fazer essa dinâmica. Mas você pode fazer essa dinâmica assim também, de fazer um círculo, todo mundo sentado, e você dizer, olha, quando você concordar, você fica em pé. Quando você não concordar, acha que Deus não vê isso, não se preocupa com isso, você fica sentado. E aí vai interagir e vocês vão conhecer mais um ao outro, na sua sala. E aí a gente começa com o primeiro tópico,
o primeiro tópico da lição, que diz assim: a vida de Davi do campo ao trono. Lembrando que vocês possam deixar bem explicado para os nossos pré-adolescentes que Deus, ele sonda os nossos corações e ele nos conhece. E aí faz lembrar do devocional, onde vocês podem estar pedindo para o seu pré-adolescente todos os dias da semana. Na segunda tem texto, todos os dias. E eu vou ler para vocês o texto da quarta-feira, que se encontra no livro de Salmos, Salmo 139. E aí você pode estar mandando diariamente essas mensagens para eles estudarem um pouco. Salmo 139, verso 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, você pode estar lendo isso junto com seus pré-adolescentes e incentivando eles a entender que o nosso Deus, ele sonda e conhece os nossos corações, né? Então, por esse motivo que ele, às vezes, nos corrige, né? Nos disciplina quando a gente está fazendo algo errado, para que a gente possa ter o quê? Arrependimento. E nos tirar, né, da teia que é o pecado. Que às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa, aparentemente pensando que é certo, mas na verdade não é. É algo errado aos olhos de Deus. E aí ele vai nos guiar ao caminho da vida. Então, você vai começar contando a história de Davi. Quem era Davi? Davi era aquele pré-adolescente que era o mais novinho da família. Os seus irmãos eram homens de guerra. E Davi cuidava das ovelhas junto com seu pai. Era aquele que cuidava mais dos afazeres junto dos pais, fazia mais as coisas de casa. E aí ele trabalhava com ovelha. E você vai começar a contar quem era Davi, quando ele saiu de casa para levar algo para os irmãos que estavam em batalha, quando ele se deparou com o Golias, o que foi que aconteceu, todo aquele processo você vai contar. E ali você vai também passar a fase quando Deus ele escolheu a Davi. Davi era o menor da sua casa? Era. Era fragilizado? Sim. Mas Deus tinha escolhido ele. E é uma oportunidade que você vai estar tendo de dizer para os seus pré-adolescentes que Davi foi sim, talvez rejeitado pelos irmãos, humilhado, deixado de lado, mas Deus tinha escolhido Davi. Deus tinha um grande plano na vida dele. E aí você vai continuar contando sobre essa situação de Davi. E aí vamos para o segundo tópico, que é quando fala sobre o pecado de Davi. Né? Depois de passar muitos anos, Davi sobe ao trono, sobe ao reino, né? Vence inúmeras batalhas, mas aconteceu que por um deslize, ele acabou fazendo coisas que não eram agradáveis diante de Deus, né? Que aí é o tópico 2. Diz assim, ó: certo ano, Davi não saiu para a guerra. Ele enviou o exército com o capitão Joabe e ficou no palácio. Olha o que Davi fez. Disse ao povo, vai para a guerra e eu vou ficar aqui. Ele era um rei. E talvez ele deveria ir naquele momento, mas ele optou por ficar em casa. E foi neste período que ele viu uma mulher muito bonita e se interessou por ela. Soube que era casada e ainda assim ordenou que a trouxessem para o palácio. Betseba era o nome dela, casada com Urias, que era um homem valente de guerra do exército, a qual Davi era responsável. E aí Davi fez o que não era agradável diante de Deus, né? E aquela mulher chegou a ficar grávida. E aí, quando Davi ficou sabendo, mandou o recado para que Urias viesse para casa, né? Mas a responsabilidade de Urias era tão grande diante do reino que ele não se achou digno dos amigos estarem em guerra e ele está bem tranquilo em casa com sua esposa.
E quando o rei viu que não tinha como, depois de muito tempo, dizer que o filho que Betseba estava esperando era de Urias, ele arquitetou a morte de Urias. E aí, Urias morreu e logo após os dias de luto, Davi casou-se com Betseba e continuou a sua rotina como se houvesse nada de errado. Davi, ele sabia que ele não estava certo. E talvez ele pensou que nada iria mudar diante daquilo que ele estava fazendo. E aí ele seguiu a vida dele. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque o último tópico da nossa lição fala sobre a chamada ao arrependimento. Aquele ato de Davi, né, de ter deitado com uma mulher que era casada, de ter mandado, arquitetado a forma que o marido dela iria ser morto, foi levado em conta e foi preciso ele ser chamado a atenção. E aí você vai explicar que, de acordo com o texto de hoje, que é em 2 Samuel, que a lição nos pede, 2 Samuel 12, do 1 ao 15, é quando o profeta Natan chama Davi e conta uma história, né? E pergunta a ele o que é que deveria ser feito. E Davi ali conta o que deveria ser feito. E Natan, na autoridade de Deus, disse: Davi, este homem é você. Ou seja, era para ele abrir os olhos que ele tinha pecado, estava em pecado e precisava de mudança, ele precisava de arrependimento. Então, Deus usou o profeta Natan para que fosse até Davi e chamasse o arrependimento. E às vezes é igual na vida do nosso pré-adolescente. É igual na nossa vida, que às vezes é preciso que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa entender o que a gente está fazendo de errado, que às vezes a gente acha que está fazendo certo. Davi estava levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, mas na verdade ele estava cheio de erros. E aí, quando Natan falou, Davi ele se arrependeu dos seus pecados. E ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele soube naquele momento que tinha errado e ele fez o quê? Pediu perdão. Pediu a Deus que o ajudasse a ter mudança. E assim tem que ser na nossa vida. A gente tem que errar, acontece às vezes de errar, mas a gente precisa pedir a Deus orientação de como fazer o certo. E foi o que Davi fez. E não podemos esquecer que para todos os erros há consequências. Na vida de Davi, as consequências foram todas no âmbito familiar. Era um filho que brigava com outro, foi o bebê de Betseba que morreu. Tantas coisas aconteceram que ele não tinha domínio sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, isso daí foi o quê? Foi uma consequência do pecado de Davi. E às vezes não é diferente na nossa vida. Tem coisas que andam errado. Tem um estudo, né, pré-adolescente, a gente pode dizer assim. A gente não consegue estudar, a gente não consegue passar naquela matéria, não consegue fazer as coisinhas direito. Será que a gente não está fazendo alguma coisa de errado, que a gente perdeu a concentração? E aí você vai estar orientando o seu pré-adolescente que, por mais que ele faça alguma coisa, cometa algo errado, o nosso Deus é aquele que chama, conversa, diz o que está errado e nos mostra o caminho do arrependimento. E aí a gente tem a liberdade de fazer segundo a vontade de Deus e mudar a nossa história. E eu trouxe para vocês também uma outra dinâmica, onde vocês podem estar levando bolas para a sala de vocês. E aí você vai pedir para o seu pré-adolescente encher a bola. Depois que ele encheu, você pede para ele escrever alguma coisa que ele acha que desagrada a Deus, que afasta ele da presença de Deus. E aí, depois desse momento, vocês vão orar junto, apresentando a Deus esse pecado, pedindo a Deus que seja perdoado, que mostre o caminho do arrependimento, que mostre o caminho da mudança. E logo em seguida, que terminar a oração, você pede para ele estourar, jogar a bolinha fora no lixeiro e dizer: agora a gente vai seguir em frente, crendo que o nosso Deus perdoou o nosso pecado, porque a gente se arrependeu, e agora ele vai estar nos dando estratégia para a gente não cometer mais tal erro, certo? Então essa é a segunda dinâmica que vocês podem estar fazendo na sala de vocês. E aí na próxima lição, a gente vai estudando sobre o Deus que perdoa.
E você não pode ficar de fora, né? Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Foi muito bom estar aqui compartilhando um pouco dessa lição com vocês. E no próximo domingo tem mais. Tchau, tchau. Uma boa semana. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Fiquem na paz.